Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez o último tópico do nosso edital, que aborda a divisão política administrativa do Brasil, ou se vocês preferirem, a organização federativa do nosso país. Mas antes de começar essa aula, pessoal, deixa eu falar como vai funcionar o esquema das nossas revisões. Tá? As nossas revisões elas vão começar na próxima quarta-feira, dia 4, onde a gente vai fazer alguns exercícios sobre organização do espaço rural, organização do espaço urbano, dinâmica populacional, formação territorial do Brasil e esse conteúdo que vai ser abordado hoje, Organização Federativa do Brasil, tá certo? Isso dia 4 de dezembro. No dia 7, no sábado, a gente vai ter a nossa revisão final parte 1, certo? Então, na próxima quarta-feira, quando eu disponibilizar o material da aula para download, já vai estar lá a revisão 1. Para quem quiser resumo das questões, ver quantas acertou, quantas errou, como é que tá, e acompanhar a correção no sábado, dia 7. Tá? E no dia 11 de dezembro, que é na quarta-feira, a gente vai fazer a nossa segunda revisão, ou revisão parte 2. Tá bom? É assim que a gente vai funcionar. Certinho? Então, bora lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa que a gente aborda, pessoal, é em relação aos aspectos territoriais do Brasil. Tá? Então, depois da aula de formação territorial, é importante a gente compreender que, quando a gente fala que o Brasil é um país continente, né, porque ele é o quinto do mundo em extensão territorial, a gente menciona a nossa área territorial, que são 8.515.767 km². Então, o território brasileiro, depois de todos aqueles processos, né, que a gente discutiu no ano anterior, ficou enorme. E as nossas fronteiras também são imensas, são mais de 23 mil quilômetros de fronteira, sendo que 15 mil quilômetros, 15.619, são de fronteiras terrestres e 7.376 quilômetros de fronteiras marítimas. E a possibilidade dessa fronteira aumentar, né? Porque a gente busca a ampliação dessa fronteira e ela pode chegar, pessoal, a 12 mil km se tudo der certo. Tá? Então a gente vai ter uma área de fronteira aí enorme, é por isso que é tão difícil fiscalizar as fronteiras. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. O Brasil só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. É cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. E como um país que possui dimensões continentais, terminou tendo uma grande variedade de paisagens naturais. Então, esse é o território brasileiro. Então, um território tão imenso assim, né, precisa realmente de uma eficiência enorme na sua administração, na sua política territorial. Tá? Além disso, nós temos terras em 3 hemisférios, sendo que 7% do Brasil está no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador. O restante do nosso território está ao sul da linha do Equador, 93%, e 100% do Brasil está no ocidente, ou seja, está a oeste da linha de Greenwich. 92% do nosso território está na zona intertropical, o que nos garante aí, em quase todo o território, nós possuímos climas tão quentes, né? E somente 8% na zona temperada sul, né? Que está abaixo aí do Trópico de Capricórnio, tá? Que vai pegar os estados da região sul, mais ou menos. E a gente tem os pontos extremos, né? O norte, o Monte Carburaí, que está localizado em Roraima. O sul, o rio Arroio Chuí, está no Rio Grande do Sul. A leste, a Ponta dos Seixas, que está aqui na minha Paraíba. E a oeste, a Serra da Contamana, que está lá no Acre. Tá? Como vocês podem verificar aqui no mapa, a distância entre os pontos extremos assim, é bem relevante. Entre o ponto extremo leste e oeste, que é a Ponta dos Seixas e a Serra da Contamana, são 4.319 quilômetros. E entre o Monte Carburaí, em Roraima, e o rio Arroio Chuí, aqui no Rio Grande do Sul, são 4.394 quilômetros. Então, aí comprova aí a imensidão do território brasileiro. E por isso, né, precisa da eficiência da sua administração, como eu já disse anteriormente. Tá? E aí aqui a gente tem um pouquinho, pessoal, da evolução da organização política do nosso território. Então, a gente já foi um sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema ficou de 1534 a 1548, né? Foi inclusive a primeira organização política que a gente teve.
Então, Portugal, quando decidiu de fato ocupar o Brasil por volta de 1530, dividiu o território em capitanias hereditárias, né? Elas passaram a ser ocupadas de 1534 até 1548. E essa dinâmica vai mudar porque nem todos os capitães donatários que receberam terra se interessaram aqui pelo nosso território. E aí, então, o governo português teve que enviar uma pessoa de sua confiança para a gestão do território, que foram os governos gerais. Né? E os governos gerais eles vão governar o nosso país de 1548 até 1808. E aqui isso vai mudar, porque em 1808 a gente tem a chegada da família real. Tá? Depois nós tivemos uma monarquia, que vai de 1822 a 1889, e a gente está falando aqui de primeiro e segundo reinado, e depois de 1889 até os dias atuais, a república. Tá? E aqui essa tabela ao lado, pessoal, para vocês verem a evolução dessas formas de governo e como elas funcionaram. Depois, quando vocês fizeram o download do material, quem ficar curioso aqui para olhar, é interessante. Ah, professor, isso aqui tem importância e relevância na prova? Não. A gente coloca no material para que haja um melhor entendimento para vocês, ok? E aí a gente começa, de fato, a falar sobre a República Federativa do Brasil, a Constituição do nosso território. Então, vamos lá. O que significa dizer que nós somos uma república federativa? Significa dizer, pessoal, que o poder aqui no Brasil é compartilhado entre os seus entes, ou seja, entre os componentes, né, que formam o Estado brasileiro. Que são esses componentes? A União, representada pelo governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, lembre que o Brasil possui 26 estados, mais um Distrito Federal. Ok? E que ao todo, como são 26 estados e o Distrito Federal, nós temos 27 unidades da federação. Tá? Então, cuidado aqui para não confundir, pessoal. São 26 estados e o Distrito Federal, que tem por obrigação abrigar a nossa capital, né? Que é Brasília. E aí, no caso, os 26 estados com o Distrito Federal compõem as 27 unidades da federação do nosso país. Tá? E aqui, lembrando ó, que são entidades autônomas. Tá? Então, cada unidade dessa tem uma autoridade. Essa autoridade ela tem a autonomia para governar, desde que, importante isso, as suas medidas, as suas leis, as suas ordens não podem ser contrárias à nossa Constituição. Então, todos os entes da federação, União, Estado, municípios e Distrito Federal, devem respeitar a Constituição Federal. Então, por exemplo, estados e municípios eles podem ter leis próprias, mas essas leis não podem ser contrárias à nossa Constituição. A nossa Constituição aqui ela serve como elemento norteador para que essa administração aconteça. Então, no caso aqui, ó, bem frisado, não há hierarquia. O que existe entre os entes da federação há um compartilhamento de responsabilidades. Então, na Constituição Federal tem dizendo qual é o papel da União, qual é o papel dos estados, quais são os papéis dos municípios e os papéis que correspondem ao Distrito Federal. Então, cada um aqui tem um conjunto de obrigações e responsabilidades específicas. Tá? Isso é importante a gente lembrar. O Brasil, pessoal, é um Estado democrático de direito. Tá? Como eu disse para vocês, nós somos uma federação, onde todos esses elementos aqui compõem e têm responsabilidades compartilhadas. O nosso sistema de governo é presidencialista, né? E nós somos uma república, ou seja, nós votamos os nossos governantes de maneira direta para que eles administrem, né, o patrimônio público. Tá? E detalhe interessante, na formação do Estado brasileiro, tá, a união é indissolúvel, ou seja, o princípio da indissolubilidade ou do vínculo federativo, ou seja, nenhum Estado ele pode desistir de participar da união e tentar atuar de forma independente, porque isso fere o princípio da indissolubilidade. Então, nesse caso aqui, isso é para garantir a unidade nacional.
E por que estados e municípios e União, eles compartilham responsabilidades? Porque o nosso território é muito grande. Tá? E assim a gente teria, né, o Ventura atender melhor os interesses da nossa população. Tá certo? Então, a necessidade de descentralizar o poder público para que as pessoas tenham acesso a ele. E o que é proibido à nossa federação? Né? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. O nosso governo não pode instituir nenhuma religião para que as pessoas pratiquem, uma vez que isso ia ferir o princípio do Estado laico. Né? Recusar a fé de documento público, ou seja, os documentos emitidos por esses órgãos, eles são verdadeiros, né? Eles possuem fé pública. E, por último, né, criar distinção entre os brasileiros, porque se referiu o princípio da isonomia. Então, basicamente, é essa a nossa Constituição organizacional administrativa. Então, nós somos a União, e a União, né, por sua vez, dividida entre estados, municípios e Distrito Federal. Para ficar mais claro o que eu estou dizendo, veja só, o município, por exemplo, ele é responsável por arrecadar alguns impostos, como o IPTU, o ISS, o IVV, o ITBI, né? Além de contribuições de melhorias e taxas, como, por exemplo, a taxa de iluminação pública. Isso só o município pode fazer. Só o município também, pessoal, pode organizar o seu sistema de transporte público. Então, cada município é responsável pelo seu sistema de transporte. Mas existem alguns serviços que o município compartilha com os outros entes federativos. Então, por exemplo, educação. O município é responsável na educação básica, pela educação infantil e o ensino fundamental. Essa é a responsabilidade do município. Na saúde, o município é responsável pelas unidades básicas de saúde, as UBS, e por aí vai. Tá? E quais são os poderes que vigoram no município? O executivo é formado pela figura do prefeito e o legislativo pela Câmara de Vereadores. Já o Estado ele tem a responsabilidade de arrecadar esses impostos, o ICMS, o IPVA, o ITCDM, além de outras contribuições. Tá? O que é a responsabilidade do Estado? Segurança Pública Estadual, a questão aqui da polícia. Né? Já na educação, o Estado é responsável pelo ensino médio, também responsável na saúde por fornecer lá aos hospitais regionais, e por aí vai. Quem são os poderes? O executivo é o governador, o legislativo, a Assembleia Legislativa, né, o Câmara Legislativa, onde a gente vai ter os deputados estaduais, e os juízes, né, e juízes de primeira instância. E a União? A União vai ser responsável pelo imposto de renda, o IPI, o ITR, o IOF, né, então, alguns impostos específicos, além das contribuições para o PIS, PAGEP, PIS, PASEP, CONFINS, entre outros. Qual a função dos livros da União? Legislar, por exemplo, sobre trabalho. Né? Educação e responsabilidade sobre o ensino superior. Os poderes, presidente da República, a Câmara dos Deputados, Senado Federal e os componentes do Judiciário, como Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Militar e por aí vai. Então percebam, aqui, pessoal, está definido de maneira bem genérica, assim, simples, a competência de cada um. Tá? Então é por isso que a gente fala que não existe hierarquia, os poderes eles são compartilhados. Então todos eles têm autonomia, desde que eles não desrespeitem a Constituição Federal. Tranquilo? Então há uma divisão de funções, por assim dizer. Ok? E aí a gente parte para o processo de regionalização do Brasil, que isso também faz parte da administração pública, pessoal. A regionalização do Brasil é de responsabilidade do IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela é, portanto, oficial, tá? Então ela é reconhecida pela União e ela tem uma utilidade importante que é auxiliar na administração pública. Então isso aqui foi criado não só para facilitar os estudos, né, do nosso território, como também para ajudar a gerir melhor os recursos públicos e permitir, portanto, que houvesse aí uma maior eficiência nos gastos. Tá? E a gente tem duas propostas de regionalização que são oficiais, certinho? A primeira são as chamadas macro-regiões brasileiras, que é quando o território brasileiro vai ser dividido em 5 partes, né? E a gente lembra bem claro, né, quais são elas.
representada em verde aqui, ó, a região norte, em lilás, a região nordeste. Só perdoe se não for lilás, eu tenho um problema de identificar cores. O centro-oeste aqui mais alaranjado, o sudeste meio amarelado e o sul aqui com o roxo. Né? E qual o critério para dividir o território em 5 aqui? É o de região geográfica homogênea, que vai levar em consideração a natureza. Então, estados que têm natureza parecida fazem parte de uma mesma região. Tá? Então, os estados que compõem a região norte, por exemplo, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Pará, Amapá e Tocantins, eles têm em comum a predominância da floresta amazônica no seu território. Por isso, todos eles fazem parte da região norte. Tá? No caso aqui do sul do Brasil, que a gente tem Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm a predominância, né, de um clima mais frio, certo? Então, aí, portanto, fazem parte de uma mesma região por conta disso. Então, são as características naturais, né, que fazem com que esses estados pertençam à mesma região. Aí, as macro-regiões, elas vão ser divididas em sub-regiões. Né? No caso mais comum dos estudos do Nordeste. O Nordeste vai estar dividido em Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. São as 4 sub-regiões. E aí, essas... deixa eu apagar aqui que eu fiz isso sem querer. Né? As sub-regiões vão estar divididas em mesorregiões, né? E depois em micro-regiões. Só que em 2017 houve uma mudança nessa divisão aqui. As mesorregiões passaram a se chamar regiões intermediárias e as micro-regiões passaram a se chamar regiões imediatas. Tá? Aí a gente tem, né, os complexos geoeconômicos. Essa proposta foi elaborada, né, por um economista chamado Pedro Pinchas Geiger. Tá? E o critério utilizado aqui são os critérios sociais e econômicos. Tá? Então, em vez de dividir o território aqui pelo critério de natureza, foi economia. E aí o Brasil está dividido em 3 porções, certo? São elas a Amazônia, essa parte aqui em verde do mapa, né? O Nordeste, a parte amarelada, e a parte rosa claro, rosa escuro, a região Centro-Sul. Então, nessa proposta de regionalização aqui, o critério para dividir, critérios sociais, mas principalmente o critério da economia. Então, nessa proposta de regionalização, um estado pode fazer parte de 2 regiões ao mesmo tempo. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui no mapa, ó, o Maranhão, que faz parte da região Nordeste e da região Norte, o Tocantins também, que faz parte da região Norte e da região Centro-Sul, Minas Gerais aqui também, ó, que faz parte da região Nordeste e também da região Centro-Sul. Tudo certinho aqui, tá? Então, veja aí, pessoal, uma aula bem básica, bem simples de a gente compreender, né, para encerrar aqui o nosso conteúdo e vencer todo o edital. Confesso que essa era uma preocupação minha depois que eu adoeci, se ia dar tempo, mas graças a Deus deu. Tá? Então, agora a gente vai só resolver questões para treinar. Eu espero, pessoal, ter ajudado vocês e ajudar muito mais ainda a nossa revisão, tá certo? Então, um forte abraço e até a nossa semana de revisão. Valeu!